Boa noite a todos, que a paz de Jesus os envolva hoje e sempre e que nós possamos fazer uma leitura reflexiva a respeito do tema Observai os pássaros do céu. Eu peço licença para ler um pequeno trecho do Evangelho de Mateus, está precisamente no item 19, versículos 21, onde Jesus diz assim: Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros do céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não os desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí também está o teu coração. Portanto vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, com o que comereis, nem para com o vosso corpo, com o que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem cegam, ou seja, nem colhem, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não sois mais do que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por mais que andeis vós solícitos pelo vestido, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão em toda a sua glória se cobriu como um destes. Então, para que a gente possa fazer uma reflexão dessa passagem, que parece até um pouco estranho vindo da boca do Cristo, onde ele muitas vezes nos disse, que ajuda-te que o céu te ajudará. Mas lendo esse trecho, dá a impressão que nós não precisamos fazer nada. Então é importante que a gente perceba o contexto da leitura para que a gente possa compreender melhor o que ele realmente quis dizer. Então a gente entende que Jesus, ele vive em meio de agricultores, de lavradores, de pescadores, de pastores de ovelhas. E sem que a gente entenda esse contexto, a época em que ele viveu, a gente não consegue entender plenamente. Então, se a gente perceber, Jesus ele utilizava das figuras ou da própria cotidiano dessas pessoas que viviam de maneira simples, para que ele pudesse didaticamente passar o ensino. Então a gente percebe, por exemplo, que ele sempre tem esse caráter rural, agrário, Quando Jesus, por exemplo, ele fala a parábola do semeador, parábola do joio do trigo, a parábola dos trabalhadores da vinha, do grão de mostarda, da figueira seca. Então a gente percebe que ele se utilizava do cotidiano do seu público para que ele pudesse passar o ensino. Então a gente percebe que se a gente levar realmente ao pé da letra, parece que a lei do progresso ela fica comprometida. E não era bem isso que o Cristo quis dizer, Porque se a gente for seguir esse princípio, é como se o homem se reduzisse a um mero espectador diante da vida. Já que os pássaros do céu não precisam fazer nada e mesmo assim Deus as alimenta, dá a impressão que nós não precisamos nos esforçar, que as coisas vão cair do céu para nós. Então, a gente sabe que sem as forças físicas ou intelectuais, os homens, se eles não colocassem essas forças em atividade, ele não evoluiria, ele não progrediria. Então é evidente que esse não pode ter sido o pensamento de Jesus, A gente pode interpretar isso apenas como uma alegoria poética, uma figura ou um símbolo. Aí sim, o pensamento fica mais condizente com o que o Cristo queria nos passar. Então, Deus, ele conhece as nossas necessidades e nos provê para o necessário, de modo que nós possamos levar adiante bem a nossa reencarnação. Ou seja, nós temos as ferramentas e os elementos necessários para viver. Mas a gente precisa fazer a parte que cabe a nós. É o ajuda-te que o céu te ajudará, numa linguagem mais bonita, Só que o homem, a humanidade em si, ela não se contenta necessariamente com o que ela tem.
Então, nesse desejo insaciável dos seus desejos, ela faz com que o necessário não lhe basta e quer também o supérfluo. Ou seja, muitas vezes a gente reclama das coisas que nós não temos, mas nós pouco valorizamos as coisas que nós possuímos. Esse é um problema do enxergar o copo meio cheio ou meio vazio. A gente tem uma ligação ainda muito forte com a maldade, com a materialidade, né? E o Cristo, em outras oportunidades, também já nos alertava, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, o que é da terra e cabe a nós, é nosso dever cumprir. Porque emprego não cai do céu, o pão de cada dia nosso não cai do céu. Nós precisamos nos esforçar para adquirir isso, né? Para que a gente tenha as coisas. A gente não pode simplesmente ficar contando somente com os espíritos. Então, já que Jesus ele pediu para a gente observar os pássaros do céu, então vamos olhar o pássaro do céu, né? Então, se as aves elas não semeiam e nem cegam, ou seja, elas não colhem, nem fazem provimentos no celeiro e contudo o Pai as sustenta, será que se não sairmos para trabalhar, Deus nos sustentará? Alguém aqui já viu um pássaro ou uma ave que não trabalha? Que não tenha que buscar o alimento, que não tenha que fazer o seu ninho? Vamos pegar, por exemplo, o João de Barro. Ele encontra o barro, encontra o graveto, encontra o alimento, mas ele tem que fazer a sua atividade. Ele tem que trabalhar. Então a gente percebe nessa figura que até mesmo a utilização das aves, que o Cristo nos fala nesse ensinamento, a gente percebe realmente qual era o fundo do pensamento dele. Ou seja, se as aves não forem atrás dos alimentos, para principalmente alimentar os seus filhotes, como alimentar a elas próprias, elas morrem de fome. Então não é tão passivo assim que nós temos que ficar, e nem as próprias aves. Porque se elas não correrem atrás do alimento, elas morrem de inanição, de fraqueza, de fome. Então a gente sabe que Deus coloca à nossa disposição os nossos recursos. Os recursos que nós temos necessidade para viver. Mas, repetindo mais uma vez, a responsabilidade de correr atrás do lucro. A gente fala correr atrás do prejuízo, né? Não. A gente tem que correr atrás do lucro. A gente tem que correr atrás das coisas que nos dizem respeito. Nós temos que fazer a nossa parte para que a espiritualidade possa fazer a parte dela. Então eu gostaria de lembrar um caso que é bastante conhecido, do Bezerra de Menezes, que quando ele estava na faculdade de medicina, lá no Rio de Janeiro, seus pais estavam no Nordeste, e ele passava por sérias dificuldades financeiras. E não tinha como pagar aluguel e estava prestes a ser despejado. Então ele faz uma oração pedindo a Jesus, pedindo a Maria que o protegesse, porque ele não tinha para onde ir, né? E na faculdade, um dia apareceu um aluno que ele nunca tinha visto e pergunta a Bezerra: "Você é Bezerra?" Ele: "Sim, sou eu." "Ô, meu amigo, né? Eu preciso de aulas de matemática, porque eu vou fazer uma prova e não sei nada da matéria." E aí Bezerra responde: "Ô, meu irmão, mas você falou com a pessoa errada, porque eu também não sou muito afeito à matemática. Eu também não sei." E o aluno estranhamente insistiu. Falou: "Olha, faz o seguinte, eu sei que você é inteligente, eu pago adiantado. Então você estuda, porque eu sei que você tem boa memória. Passa esse sábado e esse domingo, estuda o final de semana, que na segunda-feira eu te procuro e você me explica, porque eu não posso reprovar nessa prova." E aí, combinaram. E entrega adiantado para Bezerra uma quantia de 50 mil contos de réis, que era exatamente o valor que ele devia do aluguel. E Bezerra ele estudou final de semana, e esse aluno nunca apareceu. 40 anos depois, ele já com aquela imagem que nós conhecemos, né? Com a barba branca, já bem mais idoso, já tinha família, tinha filhos. Ele foi convocado
para seguir a presidência da FEB pela segunda vez, porque ele era um nome de unanimidade. Havia um período de bastante divergência, um período muito conturbado, e ele era um nome de consenso entre os grupos que divergiam. Só que ele estava meio cansado, né? Ele não estava muito com aquela vontade toda assim, não, e meio preocupado. Porque, meus amigos, olha, eu agradeço, mas eu já fui presidente pela primeira vez, eu tenho que colocar o pão na mesa, eu tenho que trabalhar para sustentar minha família. E é uma responsabilidade que talvez eu não dê conta. E durante a reunião, um dos médios que estava lá dá passividade ao espírito de Santo Agostinho e ele fala para Bezerra de Menezes. É mais ou menos assim, né? Fique tranquilo, meu filho. Se necessário for, nós te mandaremos um outro aluno de matemática para te ajudar. Ou seja, 40 anos antes, aquele aluno de matemática, na qual nunca apareceu para tomar as aulas, foi uma providência que a divina providência, que a espiritualidade fez para que o Bezerra de Menezes não ficasse desamparado. Então é confortador a gente saber que nos momentos de dificuldade, nós nunca deixaremos de ser amparados pela providência divina. Só que, mais uma vez, cabe também a nossa responsabilidade nesse papel, que nós temos que viver na condição de vivente e não apenas de existente. A nossa reencarnação nós é que temos que assumir as rédeas, de modo que frases do tipo, por exemplo, futuro a Deus pertence, como se nós não tivéssemos a obrigação de fazer nada, como se as coisas na nossa vida tivessem já pré-determinada e nós tivéssemos destinado a passar por certas coisas. Não é bem assim. Nós temos a nossa livre-arbítrio e nós temos que colocar esse livre-arbítrio a serviço do Cristo. E não simplesmente ficarmos no papel de espectador, achando que Deus, que os espíritos, né, vão fazer a parte que cabe unicamente a nós. Quando ele fala, por exemplo, que nem Salomão em toda a sua glória se cobriu como os lírios do campo. Fica muito claro aqui o símbolo, a linguagem poética que Jesus se utilizava justamente para aquele público de pessoas simples, de pescadores, de lavradores, de pastores de ovelhas. E para finalizar, eu gostaria de lembrar uma passagem que também nós conhecemos ela é bastante conhecida, né? Era o homem paralítico e os amigos os levaram para o Cristo, curá-lo. Só que estava muito cheio, o acesso ao Jesus estava muito difícil, então eles foram pela clarabóia, ou seja, eles pegaram essa cama, fizeram com que o paciente entrasse pelo telhado para que Jesus o curasse. E aí Jesus o cura. E Jesus o curando, ele diz, né? Agora vá, tome a sua cama e siga. Então, ou seja, o que o Cristo queria dizer? Queria nos ensinar nesse contexto, nessa lição. Olha, os seus amigos já fizeram a sua parte, te trouxeram aqui. Eu já fiz a minha parte, te curei. Agora você vai e faça a sua. Pega a sua cama e siga, e viva. Ou outras vezes, vá e não peques mais. Ou seja, tome as rédeas da sua vida e faça o correto. Siga em conformidade com as leis divinas. De modo que nós sejamos merecedores de sermos chamados de filhos de Deus. Não é? Então, esse era o entendimento da nossa lição. É uma pequena contribuição. E convido a todos a refletir. Né? Agradeço ao Ney pela oportunidade, pelo convite. E mais uma vez agradeço ao Anjo Ismael, que é um prazer muito grande poder participar, né? Nesse período que nós não temos contato físico, mas carinhosamente e respeitosamente eu saúdo a todos e peço que Jesus abençoe a cada um de vocês e que nós possamos superar juntos esses momentos de dificuldade até que seja propício um encontro presencial, né? Então, muita paz a todos e que Jesus os abençoe e os ilumine.
Fique em paz.